para Jesus. Uma linda salva de palmas. Meus irmãos, hoje nós temos muita coisa para aprender de Deus. E eu já quero começar aqui em Isaías capítulo 30, quando no culto anterior nós vimos dois versículos importantes. Você lê só os dois para a gente entrar em matéria nova. Isaías 30, 15 diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e repousardes estaria a vossa salvação. Não basta só converter, voltar para Deus, tem que repousar, parar com as lutas que tinha antes, com a ganância, com aquele desespero que eu tenho que conseguir mais, eu preciso. Depois que você converte, repouse no Senhor, deixa Deus dirigir você. E ele diz mais assim: no sossego e na confiança, nada de luta, mas não, agora a luta é espiritual, na fé em Cristo. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Aí veja o que eles falaram. Mas dizeis, era a conversa deles, dos israelitas: não, antes sobre cavalos fugiremos. Quando vier o inimigo, ele vai fugindo. Eles deviam estar criando os melhores cavalos, mais ligeiros. Não tem problema, vende, monta a cavalo e sai correndo, coitadinho deles. E que mais? Portanto fugireis, diz o Senhor, e sobre cavalo ligeiro cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. Agora vem o que acontece quando a pessoa não obedece a Deus e fica sem a cobertura do Senhor de proteção. É o versículo de número 17. 1000 homens fugirão ao grito de um. Gritou um, 1000 homens já saem fugindo. É o desespero. É quando você fica apavorado, quando você passa a ter medo, quando você passa a ser uma pessoa que está esperando qualquer hora uma coisa ruim. Meu irmãozinho, depois que você converte, sossegue. Tira o medo fora, que agora você está na mão de Deus. É sossego, é confiança em Deus que vai lhe dar a salvação, a força. Não é agora, não, eu tenho que ser, eu vou jejuar, porque senão, não tem senão. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10 diz isso. Aí diz: 1000 homens fugirão ao grito de um. Quem está em desespero não está bem com Deus. E ao grito de 5, todos vós fugireis. Olha que coisa séria. Até que sejais deixados como maço no cume do monte. O que adianta aquele maço no cume do monte lá? Mas deixam. Isso aqui agora é território nosso. E como a bandeira no outeiro, assim vai ficar aquela pessoa que não tem a fé no Senhor. O que eu preciso fazer? Pegar o que Deus está dando, que Ele está ensinando, acreditar, porque nesse ponto Deus vai lhe abençoar. Vamos agora voltar para primeiro livro de Reis, que eu estou estudando desde o programa de segunda-feira, e esse já é o 5º programa em que nós estamos vendo sobre a separação dos dois reinos. O reino de Davi separou-se em dois, formou o reino do norte, porque Jeroboão foi autorizado por Deus. E autorizado por quê? Porque o rei Salomão, no final da sua vida, se perdeu em pecado, casou com muitas mulheres. O homem chegou a ter, só para quem não sabe, não se desespere não, o homem chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas, coitada delas. De 3 em 3 anos ou mais, ele fazia uma visita a cada uma. Olha que negócio sério. E para que isso, né? Mas isso não foi só o pecado grosseiro que fez, não. Ele então começou a seguir os deuses, as religiões das mulheres, que ele casou-se com elas, e ficou todo perdido. Ele começou a queimar incenso para esses demônios, começou a fazer coisas erradas, e Deus disse: nos seus dias eu não vou tirar o seu reino, rasgar o seu reino, mas no dia do seu filho, não vou rasgar no seu dia, porque eu prometi a Davi, o seu pai. E quando o Salomão, em vez de se converter, continuou, e aconteceu. Aí um profeta encontrou-se com... Aí Deus primeiro levantou 3 homens que faziam oposição a Salomão. Um deles, o último, Jeroboão, era servo de Salomão.
Era um homem inteligente, um homem de grande capacidade. Salomão pôs ele no ministério sobre a casa de José. Era ele que tomava conta daquela tribo. Mas o Salomão, então, quando esse Jeroboão foi encontrado pelo profeta Aías, o profeta vinha com a capa bonita, pegou a capa, cortou ela em 12 pedaços, pega 10 para você, ele pegou. Deus vai te dar 10 tribos de Israel. E sem derramar sangue algum, o Senhor Deus fez a separação e aquele reino começou a crescer. Mas o Jeroboão, avisado por Aías, por que Deus estava fazendo isso? Por causa do pecado de Salomão, fez coisa pior. O Jeroboão um dia parado sozinho ficou assim, rapaz, eu tenho que descobrir um jeito, só ele sozinho pensando. Israel todo ano sobe para poder, é uma festa que tem lá em Jerusalém, lá no templo. Eles podem ir lá, olha o que a pessoa, sem perguntar nada a Deus e raciocinar na palavra de Deus, chega a imaginar. Eles então vão gostar de ficar lá, vão gostar de Roboão, vão me entregar a Roboão, ele vai me prender, vai me matar, eu tenho que descobrir um jeito. Pegou uns amigos, é fácil. Lembra que o irmão de Moisés, Arão, fez um bezerro de ouro? Você faça 2. O povo gosta dessas coisas. Ele fez 2 bezerros de ouro, colocou em Dan e o outro em Betel, onde Jacó, o patriarca deles, teve um encontro com Deus, viu a escada sendo colocada da terra para o céu, os anjos de Deus subindo e descendo, e Jacó disse, esse lugar é terrível, não sabia que aqui é a casa de Deus, e ali foi, porque ele derramou azeite depois sobre a pedra que se viu de travesseiro, e o Jacó ali depois invocou aquele Deus que encontrou ele em Betel, quando o irmão dele vinha contra ele só com as crianças, e Deus fez o irmão mudar o coração. Então lá ele colocou, fez um altar e chamou o povo para consagrar o altar. Quando ele estava consagrando o altar, naquela festa maligna, grande, Deus mandou um homem lá de Judá, um profeta, que não sabemos o nome dele, e chegou e profetizou, altar, altar. Assim diz o Senhor. Jeroboão ficou furioso ali, doido para pegar aquele profeta, esse altar vai se fender, assim vai se derramar. O Jeroboão não aguentou e gritou assim, pegai nele. A mão dele ficou seca, e ele não podia mais, e afetou até o braço, ele não podia trazer mais. Aí ele disse, homem de Deus, por favor, roga o Senhor por mim. O homem de Deus rogou, ele ficou bom. Aí ele fez um pedido ao homem de Deus, vai para minha casa, eu vou lhe dar comida, você vai te descansar e vou lhe dar um presente. O homem de Deus disse, não, Deus mandou eu ir por esse caminho, eu não posso voltar, não posso comer, nem beber água. Era jejum completo dele, e estava em plena consagração. Aí o Jeroboão foi e deixou, e o profeta foi embora. Mas aí o que eu quero lhe mostrar é aqui no capítulo 13 de 1 Reis. Eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar a palavra do Senhor, dizendo, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, e sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens que semarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e assim será derramada. Tudo isso nós já vimos aqui agora falando para vocês. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo, pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu e assim se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, ora faz o Senhor teu Deus e rogue por mim para que a minha mão seja tua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou sã como dantes. E o rei disse ao homem de Deus, vem comigo à minha casa, conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás águas, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi por outro caminho e não voltou. Agora veja o que aconteceu. E morava em Betel um profeta, agora que é matéria nova. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que dissera o rei. E disse-lhe seu pai, por que caminho se foi?
E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho e disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, não entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comereis pão, nem beberás água, nem tornarás aí pelo caminho que foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água, porém mentiu-lhe. Veja que coisa séria, pessoal. Uma aprovação grande. Mas por que o profeta não viu que ele estava mentindo? Nós não sabemos. Talvez o sucesso de ter visto Deus operar encheu seu coração de autoconfiança. Uma das piores coisas que pode nos acontecer é a autoconfiança. Não, eu sou de Deus. Qualquer hora eu desfaço tudo isso. O Sansão pensava assim. Quando Dalila o amarrava com certas coisinhas, ele quebrava. Aí ele disse: olha, se me arrancar, se me cortar o cabelo, acabou a minha força. Contou o segredo. E cortaram-lhe o cabelo. E ele disse: vou levantar como antes. Não levantava mais. Cuidado. O cabelo era símbolo do poder de Deus na vida dele. Nós temos de ter cuidado para aquilo que é símbolo da unção de Deus em nós não ser revelado e tirado. Aquela comunhão sua com Deus. Aquela aliança que você sentiu desde o primeiro dia que ouviu o Evangelho. O diabo quer que tire isso do coração. Como cortou-se o cabelo de Sansão. E esse homem sabia que não podia voltar, nem comer pão e nem beber água. Recusou o presente do rei, não sabemos qual, fez certíssimo. Não há presente que compre a nossa salvação. Ainda que seja o maior do mundo, não. Eu sou de Jesus, de mão disso eu não abro de jeito algum. Mas o profeta disse: mas eu sou profeta como tu. Parabéns para você. Então, se é como eu, você sabe que eu tenho que obedecer a Deus. Vem comigo, porque um anjo me falou. Pode ser um demônio. Você tem que ir pela palavra de Deus. E ele usou a mentira. Pela palavra de Deus, um anjo, és tu, homem de Deus, tal. Então vem comigo à minha casa. Porém disse o versículo 16: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerás, nem beberás água, nem tornarás aí pelo caminho que foste. E ele diz: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água, porém mentiu-lhe. E voltou ele, e comeu pão em sua casa e bebeu água. Não podia voltar. Não volte, meu irmão. Lá em Hebreus 10:38 está bem claro: todavia o meu justo viverá da fé. A fé não muda. A fé que eu recebi aos 6 anos é a mesma. Ela só tem sido aumentada, crescida em mim e me usado, e com ela eu tenho conseguido fazer alguma coisa. Mas eu não posso de maneira nenhuma voltar. Todavia o meu justo viverá da fé. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não retroceda. Assuma uma posição diante de Deus. Deus, eu quero é crescer e não retroceder. Mas pessoas retrocedem, porque ouvem a família, ouvem amigos. O Jeroboão ouviu amigos: como é que eu faço? Eu estou desesperado, que o meu povo vai lá para ajudar e vai poder, e pode se engraçar com o Roboão e ficar por lá, ele vem, me prende e acabou tudo. Isso não aconteceria nada, porque era por ordem de Deus. Deus já tinha dito que ele fizesse esse reino,
mas ele fez a pior decisão. Jeroboão, Arão fez um bezerro de ouro e todo mundo foi após o bezerro de ouro. O povo gosta dessas coisas místicas. Nós, pregadores, temos que ter o cuidado. Às vezes o pregador passa uma aprovação e vem um demônio, fala ao ouvido dele e ele quer fazer algo para trazer o povo à igreja. Quem traz o povo é Deus, é o Senhor que acrescenta a cada dia aqueles que têm que ser salvos. Se é de Deus, eles vê pela palavra de Deus e vai e faz. Mas se não é, ele para. O rei Davi recebeu uma inspiração de Satanás para recensear o povo e fez o recenseamento. E o que aconteceu com o rei Davi? Ele pagou um preço caro, porque até o comandante do exército, rei, não faz isso. Deus é poderoso para dar muito mais. Para que saber a sua força está no Senhor. Mas ele aceitou isso e pagou um preço. Irmãos, não retroceda, fica firme na palavra, não deixe Satanás falar com você. O meu justo verá da fé. Se ele retroceder, essa decisão não é de Deus, você vai pagar caro por ela. Assume o seu lugar em Cristo, fica firme. Mas o profeta foi, e na casa do mais velho, o mais velho chegou, deu comida. Aí sim Deus usou o mais velho e ficou muito triste a coisa. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que fosse rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar em que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E aí sucedeu que depois que comeu pão, depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto ao cadáver, e o leão estava junto ao cadáver. O leão não quis fazer nada com o jumento, mas fez com um homem que havia negado a palavra do Senhor Deus. Meu irmão, o Satanás quer a sua alma. Ele não está interessado nos seus bens. Ele não estava interessado em matar para comer. O leão ali matou porque aquele homem foi rebelde. A rebeldia, aquilo que Deus diz, traz o inimigo para agir na nossa vida. E aí começa tudo ficar difícil, começa uma sucessão de fatos tristes que a pessoa não acorda, não, eu preciso me arrepender, e fica fora. E muitas vezes, mesmo com os fatos tristes, o diabo continua jogando algumas coisas, e a pessoa vai para o pecado, a pessoa vai para as coisas erradas, e vai satisfazendo os seus desejos mais bestiais, e um dia, quando abrir os olhos, acabou a oportunidade. A nossa salvação tem que ser eterna. Não adianta pegar cavalos ligeiros, da melhor raça para fugir, porque o inimigo também será muito rápido para te pegar. Agora, se você estiver na mão de Deus, não tem rei que diga: pegai nele, a mão seca na hora. Aquele que se levantar contra ti vai ver que não adiantou, mas é preciso estar na palavra de Deus. E lembre-se que você que crê em Deus é o sacerdote da sua casa. Todos ali precisam ser abençoados. Ninguém pode se perder. E se tem alguém doente, consagre para aquela pessoa ser curada. Se tem alguém desviando, consagre para aquela pessoa voltar. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. O profeta de Judá não podia comer, nem beber, nem voltar pelo caminho. Tinha que fazer a volta. Você não pode deixar de cumprir o que Deus disse. Comida e bebida não pode mudar o seu comportamento. E nem tampouco retroceder. Na fé que Deus deu, vá até o fim. Isso é Daniel 12:13. Vamos ver o que diz Daniel 12:13. E aqui termina essa parte muito importante que Deus nos deu. Daniel 12:13 fala muito claro: tu, porém, vai até o fim
porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. E se tu não fores até o fim, o que acontecerá contigo? Tu não repousarás, nem estarás da tua sorte. E Deus lhe deu a sorte de você escapar da perdição eterna e de ser um cidadão na presença dele pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos, eternamente. Então vá até o fim. Continue naquilo que Deus falou com você e que você sabe que Deus quer fazer na sua vida. Deixa eu orar com você agora, Pai. É muito lindo ouvir a tua palavra, aprender contigo, não retroceder, não comer o pão dos homens, não beber a água dos homens, nem voltar pelo caminho do homem. Deus, nós temos que nos alimentar da fé. O meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nossa alma tem que ser o prazer do Senhor, o deleite teu, teu, Senhor. Nós temos que ir até o fim, e então repousaremos na nossa sorte. Deus, eu oro por todo esse povo agora, eu amarro toda a ação do inimigo, eu proíbo que continue e digo: saia, em nome de Jesus. E você diz amém. Olha, irmão, daqui a pouco, na oração dos 15 minutos após a gravação do programa, aí então a gente vai falar com Deus como tem que falar e para você ser abençoado. Fica firme, porque Deus falou bastante ao seu coração. O testemunho de hoje é muito lindo. Veja esse testemunho em nome de Jesus. A minha filha foi na casa de uma colega e lá ler a Bíblia, e dela me chegou em casa e começou a contar, né, o que tinha acontecido. Aí eu falei, eu nunca tinha lido a Bíblia, né? Aí eu peguei o Novo Testamento assim e comecei a ler. E fui lendo e me converti lendo a Bíblia. Começou a ler a Bíblia diariamente, que minha mãe gostava muito de imagem. Aí um dia eu estava sentada assim e lendo a Bíblia, né? Aí parece que eu escutei uma voz que falou, tira tudo que não presta da tua vida. Eu juntei, tinha umas imagens de chamar dinheiro, as coisas, sabe? Eu juntei tudo, coloquei na sacola e quando coloquei a carteira de cigarro, joguei fora e pronto. Mãe e filha se firmam na igreja em 98. Até que em 2008, Sabrina engravida, mas sofre um aborto espontâneo. Ela descobre que tem um grande cisto no ovário esquerdo. Eu fui no médico, pediu novamente ecografia, que mostrou que eu estava com esse cisto, mais de 12 centímetros. Ele falou, não tem como, vamos ter que fazer a retirada do ovário, que infelizmente você não vai ter filho. Nossa, eu entrei em desespero, né, que meu sonho sempre foi ser mãe. Para poder engravidar, habitualmente você tem que tratar, sim. Se você tiver um cisto muito grande, o que é? Às vezes você tem cistos de 100 centímetros cúbicos, quando o ovário fica muito grande, então às vezes você acaba tendo que remover. Daí contei para minha mãe, ela começou em oração. Eu comecei a orar, né? Eu falei com Deus, eu quero um neto. A guia de encaminhamento para a internação cirúrgica mostra o tamanho do cisto. Fui orando, com um mês e pouco o cisto dela sumiu e ela ficou grávida. E tenho meu neto, que é uma bênção de Deus. É um xodó esse neto. Só de falar dá vontade de chorar, porque Deus foi tão maravilhoso. Quem quer ter filho sabe como é desesperador se chegar no médico e o médico falar, você não pode ter filho. Primeiro é o meu filho Ricardo, que está com 9 anos, e agora tem a Júlia com 8 meses. Deus é tão maravilhoso, me deu essas duas bênçãos, eu só tenho a agradecer. Mas ainda falta a cura de Niolanda. Ela sofre por anos com dores no estômago. A dor doía direto, assim, sem parar. Acabava de almoçar, inchava o estômago, ficava ruim. Não podia comer de jeito nenhum, que era comer, ela ficava passando mal, dava refluxo, ficava com o estômago estufado, né? Sentia muita dor. A bênção se completa no dia 22 de julho de 2018, quando ela vai participar da reunião com um missionário em Curitiba. Vim com fé que vou receber uma bênção na água que eu
O missionário vai ungir. Espero ser curado, em nome de Jesus. Eu cheguei na reunião com dor e tomei a posse da bênção. Na hora que eu estava orando, eu segurei o copo e firmei meu pensamento que ia ser curado. Aí, quando terminou, eu abri o copo d'água. Eu tomei na hora lá. Tomou e, graças a Deus, depois daquele dia, ela não sentiu dor mais nenhuma. Saí de lá sem dor, sem nada. Agora come de tudo que não passa mal mais. Foi uma obra muito grande na minha vida, graças a Deus. Depois que eu fui para a igreja, minha vida mudou. Patrocínio é muito bom para ajudar o programa. Toda noite eu assisto o programa do R.R. Soares. Tudo que eu aprendi com o R.R. Soares. Orar, né? Aprendi com ele. Deus é tudo. Eu falo pro povo, não desista. Ore mesmo, continue, lute com Deus. Tudo se consegue. É só ter fé em Deus que tudo na vida dá-se um jeito. Glória a Deus, obrigado Jesus. Irmãos, eu quero que todo mundo hoje tome um copo d'água abençoado. Tem a água do homem e a de Jesus. A água que eu der fará nele uma fonte de água viva que saltará para a eternidade. Então nós vamos dar água de Jesus, não é a copo, não, é espiritual, na oração. Você vai pegar essa fé, você veio para buscar a bênção. Deus está aqui, Deus não tem problema algum em abençoar. Ele não precisa se esforçar, Ele faz a obra quando a gente crê. Mas se a gente não crê, não abrimos caminho para Ele operar, e Ele vai operar em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para nós orarmos agora em nome de Cristo? Curve a cabeça e feche os olhos agora. Pai, primeiro oramos para quem está em casa. Ora comigo, pessoal. Gente que nós não conhecemos e que precisa de uma bênção. Está em desespero, está em aflição. Deus vai dar a bênção agora. Eu amarro todos os males que está nessa casa, onde tem uma pessoa orando, e da vida dessa pessoa, ou por quem ela está orando, da vida que ela está orando, e mando que saia em nome de Jesus Cristo.